Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, porque a tecnologia, se tem um setor que vai ser muito impactado, é o setor da saúde. Mas olha, agora o Jornal da Rede Alesp vai para uma entrevista. Vamos conversar com Janaína Mesquita. Ela é assessora jurídica da FEComércio São Paulo. A Janaína vai nos falar sobre os impactos do comércio e na sociedade do projeto de lei 529/2020, de autoria do governo estadual, que promove ajuste fiscal nas contas públicas. Bom dia, Janaína Mesquita. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito e estou à disposição de vocês. Janaína, acho importante, a gente começar aí, então, a nossa entrevista. Em nota, no site da FEComércio, ela caracteriza o texto do PL 529 de 2020, que foi aprovado agora, a Lei 17.293 de 2020, como inconstitucional. Você poderia nos explicar o que é isso e o porquê? Sim, certamente. O projeto de lei 529, que deu entrada na Assembleia Legislativa no dia 13 de agosto, ele teve autoria do Poder Executivo do Estado de São Paulo, limitação de urgência, justamente como uma medida de ajuste fiscal, do Estado de São Paulo, para acertar as contas do ano que vem do Estado de São Paulo, que teria um déficit de 10 bilhões e 400 milhões em razão dos gastos todos tidos esse ano com a pandemia, a Covid-19. Então, o Poder Executivo apresentou esse projeto de lei em agosto, com uma justificativa de ser um ajuste fiscal e uma reforma administrativa, De fato, foi um projeto de lei bastante amplo e mexeria, E de fato vai mexer com várias leis do Estado de São Paulo que traz até um plano de demissão voluntária de servidores e também extinção de empresas públicas, e no seu bojo também veio uma alteração na legislação tributária bastante significante, uma reforma tributária, porque ele veio para alterar os três principais tributos do Estado de São Paulo, que é o ITCMD, o Imposto sobre Herança e Doação, o ICMS, que é o imposto principal do Estado de São Paulo, que mais arrecada, que é o sobre circulação de bens e serviços, e o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Então, esse projeto de lei ele veio com essa justificativa e com esse nome de reforma administrativa, mas em seu bojo teve uma reforma tributária bastante significativa. Ele foi aprovado no dia 15 de outubro, e no mesmo dia foi sancionado pelo governador, e ele foi convertido, então, na Lei 17.293 e já foi regulamentada nessa parte da reforma tributária, Só ressaltando que a alteração do Imposto sobre Herança e Doação, ele foi retirado através de uma emenda aglutinativa na Assembleia Legislativa nos últimos dias aí de votação. Mas as alterações do IPVA e do ICMS persistiram, e já estão sendo regulamentadas pelo governo do Estado de São Paulo. A federação acompanhou a apresentação desse projeto e todo o trâmite desse projeto ao longo desses meses, agosto, setembro, e verificou sérios problemas na legislação, E agora temos uma lei que é inconstitucional, no nosso entendimento, porque ele vem burlar vários artigos da Constituição Federal, inclusive da Constituição Estadual, que diz que a majoração de tributo só pode ocorrer em razão de lei, Esse é o artigo mais violado, vamos dizer assim, por essa legislação recentemente aprovada pelo governo do Estado de São Paulo.
Janaína, eu queria que você explicasse, eu estou até com o texto aberto aqui, olha, teve um decreto que já foi, a Lei 17.293 já foi publicada e já teve também decretados, pelo menos é o que diz aqui o site do Siga o Fisco, decreto 65253. Então diz assim, olha, introduz alterações no regulamento do imposto sobre operações, tal. Desculpa, eu perdi aqui exatamente onde eu estava, mas eu queria que você falasse, em resumo, o seguinte. Em relação ao ICMS, o que se pode ver na prática de mais substancial que foi alterado? Então, esse decreto que você citou é um dos que regulamentaram essa lei que foi sancionada pelo governo, né? Foram 4 decretos no total, tá? E justamente eles já trouxeram a questão da alteração tributária na majoração de vários produtos, da tributação de vários produtos. Esse decreto que você citou, que é o 65253, ele justamente veio alterar e majorar o tributo de alguns produtos que antes eram tributados em 12%, agora vão passar a ser tributados em 13,3%. Nós temos alguns produtos que consideramos até básicos, como, por exemplo, os remédios genéricos vão ter esse aumento, tá? De 1,03 percentuais aí no seu preço. Também materiais de construção, móveis, colchões, agulhas e seringas descartáveis também vão ter majoração de tributo, tá? Veículos automotores, ferros para construção. Então, quer dizer, são produtos que nós entendemos básicos, principalmente para as famílias de baixa renda, tá? Que são as que vão sentir mais. O ICMS é um imposto que ele incide sobre o produto e quem paga, e ele é um imposto sobre o consumo, né? Quem paga é a população, porque isso reflete diretamente no preço do produto, lá na ponta, né? Quem consome o produto. Então, entendemos que haverá uma majoração significativa em vários produtos, e produtos básicos até, de consumo de várias famílias, sobretudo famílias de baixa renda. Então, afeta toda a sociedade, sem dúvida, essa majoração de tributo feita pelo governo, né, pelo Poder Executivo, através desse decreto que eu te falei, que você citou, que é o 65.253. Tem mais 3 decretos nesse sentido, também mexendo na legislação. Tem alguns decretos que tratam de isenção, né? Esse daí específico é de redução de base de cálculo. A gente tem uma legislação bastante complexa do ICMS, né? E esses decretos, a princípio, eles vêm alterar esses produtos a partir do dia 15 de janeiro de 2021. Então, a partir do dia 15 de janeiro, nós vamos já verificar aumento do preço, né, de alguns produtos aí, em razão, reflexo já desses decretos publicados no dia 16 de outubro desse ano. Muito bem. Agora, Janaína Mesquita, eu sei que você já explicou um pouquinho para a gente aí, né, quais seriam os setores mais prejudicados. Porém, eu queria que você desse ênfase nessa questão. Na sua opinião, quais os setores que realmente, assim, a diferença vai ser imensa, que vai ser realmente prejudicado? Na sua opinião, qual será o setor que mais sofrerá? Olha, eu tinha comentado que nós vamos ter aumento do IPVA, né, porque foi retirado um benefício fiscal que já existia há algum tempo do IPVA, por exemplo. O IPVA é o imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Empresas, por exemplo, de locadoras de veículos que pagavam o IPVA de 2% vão passar a pagar 4% de IPVA agora, né, com essa alteração legislativa. Vai impactar bastante nesse setor, tá? Porque quando foi concedido esse benefício foi justamente para tentar minimizar uma questão de concorrência desleal, né, que existia no estado de São Paulo com relação a outros estados que concediam benefícios fiscais de IPVA. Então, as locadoras elas eram bastante prejudicadas aqui no estado de São Paulo, então foi concedido esse benefício. Esse benefício foi retirado agora. Certamente, esse setor vai ser bastante impactado, não tenha dúvida. Vai ter que pagar o dobro do imposto que pagava, né? E, consequentemente, todos os que se utilizam, né, de locação de veículo vão sentir isso no preço. E, não tenha dúvida,
que o ICMS, o aumento, né, que está garantido aí através desses decretos, já está muito bem explícito aí, vai impactar direto na sociedade, porque vai aumentar produtos, né, produtos básicos aí que a sociedade consome, tá? É uma pena porque o ICMS, sendo um imposto sobre o consumo, acaba sendo pago pela própria sociedade, né? Quem acaba arcando com esse aumento de tributo é a sociedade, né? Enfim, nós temos aí um aumento para as empresas e para a sociedade em razão dessa legislação que entendemos inadequada, né, pelo fato do momento, num momento bastante inoportuno, né? Estamos saindo aí de uma crise econômica bastante que impactou bastante a todos em razão da Covid. Várias empresas ficaram paradas há mais de 100 dias sem atividades em razão da própria pandemia, não é? O isolamento, foi necessário fazer isso. E agora essas empresas estão se restabelecendo, na verdade, estão tentando voltar ao normal, estão tentando caminhar, porque muitas ficaram até no meio do caminho, muitas não conseguiram sobreviver a essa crise. E aí veio já essa surpresa desse aumento de tributo para vários setores. Entendemos bastante prejudicial também nessa questão econômica, e a questão jurídica é fato que existe problemas de inconstitucionalidade nessa lei. Janaína, eu queria que você falasse, o ICMS me parece que está um pouco ligado, às vezes, à chamada guerra fiscal, porque, às vezes, é tributado na base, depois tem que ir no produto final, enfim. Mas agora eu achei o texto que eu queria dizer, que é o seguinte, olha, a lei autorizou o Poder Executivo a instituir regime optativo de tributação da substituição tributária para segmentos varejistas com dispensa de pagamento do valor correspondente à complementação do imposto retido na fonte. Ou seja, esse imposto retido na fonte, essa complementação, pode ser dispensado. Mas é meio complexo. Não sei se você consegue explicar um pouquinho para a gente o que isso resulta na prática. O ICMS ele tem um regime que chama regime de substituição tributária. O que é isso? O tributo ele é pago na primeira corrente da cadeia produtiva, por exemplo, na indústria, né? Nós sabemos que o produto vem lá da indústria, depois passa para o atacado, depois passa para o varejo, depois que o consumidor final compra esse produto. Nesse caso da substituição tributária, esse produto ele é tributado já na indústria. Então, toda a tributação que ele iria receber na cadeia toda, a indústria retém esse imposto. E o que acontece muito na prática, né? Ele retém todo o imposto na indústria, ele tem uma estimativa de que vai ser vendido o produto por um determinado preço, mas no meio do caminho aconteceu alguma coisa que esse produto não foi vendido naquele preço, foi vendido por um preço inferior. Então, a tributação calculada sobre esse produto, ela acabou sendo maior do que efetivamente deveria ser. O que é permitido fazer? O ressarcimento desse imposto pago antecipadamente em regime de substituição tributária. Então, é permitido que o contribuinte peça o ressarcimento desse imposto pago a maior. Só que muitas vezes acontece o inverso. Esse produto ele recebe um preço maior e então fica faltando um pouco de imposto a ser pago. Nesse caso do complemento é que o Estado de São Paulo agora colocou na lei essa autorização para exigir o complemento desse imposto que não foi pago, tá? Em substituição tributária. Esse é um regime bastante complexo, mas pode acontecer isso, tá? Pode ser pago o imposto a menor ou a maior. No caso, se o imposto foi pago a menor, o Estado de São Paulo agora está autorizado, por esse decreto, a cobrar o complemento desse imposto não pago, tá? O ressarcimento já existia, já era autorizado, foi inclusive uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu o ressarcimento do imposto pago a maior em substituição tributária. E agora o Estado está colocando na sua legislação também o direito de exigir o complemento desse imposto que não foi pago.
mas esse é um regime bastante específico, que é o regime de substituição tributária. Então vamos lá, Janaína. Quais então seriam os danos, né, que essa lei vai trazer aí, os primeiros danos que a gente vai conseguir ver impacto agora, já de imediato? Então, toda essa legislação ela foi aprovada para entrar em vigor no exercício subsequente, ou seja, no ano que vem, né? Toda a majoração de imposto, quando a gente trata de instituição de nova tributação, majoração de imposto, ele tem um princípio que ele tem que obedecer, que é o princípio da anterioridade. Ou seja, ele tem que entrar em vigor no exercício seguinte, justamente para não ter o efeito surpresa, né? Para a pessoa ou para as empresas não ter que no dia seguinte pagar uma majoração de tributo. Então, existe o princípio da anterioridade no exercício seguinte, no primeiro dia do exercício seguinte já pode ser exigido, e também existe a noventena, que são 90 dias que têm que ser obedecidos, também para não ter o efeito surpresa. Então, o Estado de São Paulo justamente colocou para entrar em vigor todos esses decretos no dia 15 de janeiro de 2021, obedecendo o princípio da anterioridade e da noventena. Então, todos esses aumentos de tributação vão ocorrer a partir do dia 15 de janeiro de 2021, por 24 meses, por 2 anos, porque os decretos já trouxeram também esse período que vai estar em vigor essa legislação. 24 meses a princípio, depois disso pode ser renovado ou não, aí é outra questão. Mas o que vamos ter? No início de janeiro, o aumento da carga tributária de vários tributos que reflete diretamente no preço desses produtos. Como eu te falei, vários produtos básicos terão aumento do tributo do ICMS, que é o tributo principal e o tributo sobre consumo. Já vamos ter, então, no dia 15 de janeiro de 2021, vários produtos com valor maior, não tenha dúvida. Pois é, eu estou vendo quem tiver mais interesse pode olhar aqui no site da FEComércio, que detalha aqui numa reportagem exatamente esses detalhes. Bom, pelo que eu acompanhei, Janaína, a questão dessas alterações, o projeto aprovado deixou de fora, por exemplo, a questão do ITCMD, né? Não sei se você acompanhou também essa parte, mas os impactos que você tem trazido maiores, então, são no ICMS e também no IPVA, é isso, né? E também tem a questão no caso do ICMS, me parece que em relação a alguns descontos com deficiência, parece que também foi mexido, né? Do IPVA, né? Deficiente físico, na questão dos carros, veículos para deficientes físicos. Uhum. Isso. No projeto de lei, o projeto 529, né, de autoria do Executivo, ele veio mexendo nos 3 tributos de competência do Estado de São Paulo. Uhum. E o ITCMD também tinha alterações significativas, não no sentido de aumentar a alíquota do imposto, mas no sentido de fazer uma expansão da base tributária, ou seja, tributar várias operações que não eram tributadas antes pelo ITCMD. O Só para quem ITCMD é um não sabe, imposto assim, sobre desculpe você transmissão, explicar. causa, morte e doação, Uhum. e sobre herança e doação, né, no estado de São Paulo. Então, ele estava expandindo bastante essa base, e isso foi, durante a votação na Assembleia Legislativa, através de uma emenda aglutinativa, foi retirado do texto, tá? Então, nós temos alteração do IPVA, nessas questões que eu falei, que o IPVA vai passar todos agora, terem que arcar com uma alíquota de 4%, né? Foram tirados vários benefícios fiscais. E o ICMS, nós temos também o aumento de benefícios fiscais. Essa autorização do ICMS que foi dada ao Poder Executivo, de reduzir incentivos fiscais, eles colocaram no texto da lei o que eles entendem por benefícios fiscais, né? Todas as alíquotas menores de 18%. Então, todos os produtos que têm uma alíquota menor de 18%, uma gama de produtos, vão ter aumento de carga tributária, justamente porque a interpretação foi essa. Alíquotas abaixo de 18% seriam
alíquotas que tenham benefícios fiscais. Então, eles irão mexer. A princípio, trouxeram essas alterações em 4 decretos, né? Mas isso pode, como temos aí agora uma autorização para o Poder Executivo, eles poderão mexer em muito mais, no que quiserem mexer, porque eles estão autorizados através dessa lei para isso agora, tá? Janaína Mesquita, eu queria agradecer o tempo que você tirou aí na sua agenda para conversar com a gente e esclarecer aí os impactos, então, do projeto de lei 529, que agora virou lei. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, em nome da Federação do Comércio, essa oportunidade. Bom dia para vocês.